Fala galera, começando aqui o primeiro tier list do canal. A gente vai fazer aqui a escolha de jogadores da dupla Grenal, de Grêmio e Inter, que passaram já pela dupla, e a gente escolhe ali dentro de um tema que eu escolhi. O de hoje eu escolhi o bom, o ruim e o mentiroso. A gente vai definir quem foram os jogadores ali do Grêmio e do Inter que foram dentro desses quesitos. Para participar aqui do programa de hoje está aqui o Renan Delari. Tudo bom, Renan? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sei que hora que tu está assistindo isso aqui, mas seja muito bem-vindo aí. Se não conhece o canal Saque do Goleiro, o programa Saque do Goleiro, este aqui não é o Saque do Goleiro, é um programa um spin-off do Saque do Goleiro, mas tudo parte do grande conglomerado que é o Saque do Goleiro. Então, muito bem-vindo. Interessante tu dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei se eu comecei antes ou foi depois. Tu estava bem no meio de um bocejo quando eu dei o play aqui para gravar. Então talvez as pessoas tenham visto que tu começou bem no meio do bocejo. Também está aqui o Matheus. Tudo bom, Matheus? Beleza? E pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí para esse experimento, essa novidade aqui nos canais Saque do Goleiro. Experimento esse que tu sugeriu, a gente achou muito bom, tentou colocar ele no meio do programa, mas daí o nosso programa ficou muito extenso. Então a gente resolveu fazer um quadro separado aqui no nosso canal do YouTube, também gera mais conteúdo, né? Interessante. Como vocês podem ver aí na tela, ó, como é que funciona. Eu peguei alguns jogadores ali pela imagem, eu não sei se vocês conseguem ver bem alguns jogadores, mas eu vou falar o nome deles. E botei ali elencado o bom, o ruim e o mentiroso. E aí eu vou pegar os jogadores do Grêmio e vou falar, Renan, o que tu acha desse jogador? E o Renan vai me dizer o que ele acha. E o Matheus também, a mesma coisa com os jogadores do Internacional. Não tem só jogador, eu coloquei ali 2 técnicos também, um de cada time. Então vou começar já contigo, Renan. Cara, Lucas, antes de tudo, eu tô olhando as imagens e eu notei a falta de um jogador, tá? Qual? Esse jogador tinha que estar, o Seiras. Se não tem o Seiras, não tem credibilidade. Tá? Seiras é bem controverso mesmo. O Seiras... Isso aqui tá uma merda. Como é que ele falou mesmo? Tá uma merda? Isto tudo é uma merda. Ele foi Deveria sincero, estar participando a Thiele aqui, ao invés de mim, que ela conseguiria pronunciar porque ela saberia falar certinho. E eu vou brigar com o Renan, com a do treinador lá, hein? É só pra avisar. Né? O Renan é bem polêmico. Eu resolvi botar o treinador porque eu sei a opinião do Renan. Mas, Renan, vamos começar aqui com o jogador que eu escolhi o primeiro, é Alex Telles, lateral esquerdo do Grêmio, que hoje está lá no Manchester United. O que tu acha que ele é? Eu vou classificar ele antes de dar a minha opinião, de justificar. Ele é mentiroso. Não digo nem a qualidade dele hoje em dia, que eu acho duvidosa, não mentirosa. Eu aceito quem acha ele bom, aceito quem não acha ele bom hoje. Mas no Grêmio, é fácil hoje falar, porque eu tenho saudade do Alex Telles, volta pro Grêmio. Sendo que hoje ele tá no Manchester United, mas na época ele tinha um futebol medíocre, mediano. Ele não era, se eu não me engano, ele até foi eleito o melhor lateral esquerdo do Brasileirão. Foi eleito, para te ver sem cruzar uma bola na área. Dos laterais, para tu ver o nível dos laterais. Ele não conseguia acertar um cruzamento pelo Grêmio. E o único gol que ele fez, porque existia essa coisa de que ele batia bem na bola, só que ele só fez um gol que ele pegou uma bola lá totalmente mentirosa contra o Botafogo e acertou no ângulo. Mas era um cara que não fazia gol, ou seja, não batia bem na bola, e não acertava cruzamento, ou seja, não batia bem na bola. Então, ele é mentiroso. Se é por isso, o Pará seria um bom jogador, né? Porque o Pará fez um gol de falta no Flamengo, tu lembra? Que foi só aquilo também que ele fez. Então as pessoas... Mas exatamente, o Alex Telles fez só um gol. O Pará também só um gol, só que o Pará, além de mentiroso, ele é ruim. Então, para ti, o Alex Telles tem que parar. Não, para mim ele é só mentiroso. Ele não foi horrível, como eu falei, ele foi medíocre. Ele não jogou para essa saudade da torcida gremista. Ele é só mentiroso. Sim. Cara, é que a torcida vendo o que tem hoje, ela sente saudade de uma época que não é boa para lateral do Grêmio, tá? Mas é melhor do que o que tem hoje, cara. Porque hoje o Grêmio tem um lixo, um ruim e o... Esqueci o nome do menino. E o Guilherme Guedes.
Isso aí. É que o único É. lateral que parece decente nem relacionado é. Exatamente. E o lateral que era reserva e depois virou titular depois da saída do Alex Telles era o Wendel, né? Que foi um bom lateral no Grêmio, né, Renan? Que no Grêmio foi bastante melhor do que o Alex Telles. Sim. Acabou que a carreira dos dois, o Alex Telles foi superior ao Wendel. O Wendel não vingou. Bom, vamos avançar aqui para o Colorado. Eu vou falar agora do Alexandro, Matheus. Cara, o Alexandro tava numa época boa do Inter. Ele viveu bons momentos, mas para mim ele encaixa no ruim, tá? O Inter, ele fez um gol contra o São Paulo lá na Libertadores, um gol que a bola praticamente desvia nele, né? Ele não faz aquele gol, era uma falta cobrada que desvia nele. E a derrota pro Mazembe se passa muito por ele, lá naquele Mundial, que toma o lugar do Damião na mão grande. Eu tenho experiência, eu vou jogar. Então, para mim, ele é ruim. O Damião, na época, ainda surgindo, né? Mas já pedindo passagem. E fazendo o que fez na final da Libertadores, né? Fazendo o que fez. Se eu não me engano, o Alec Gol é o artilheiro do Internacional no Mundial. Porque eu acho que ele tem 2 gols no Mundial. Se eu não me engano, ele tem 2 gols no Mundial pelo Inter. Porque, se eu não me engano, teve uma entrevista dele falando sobre isso. Que pelo menos ele era o artilheiro do Inter em Mundiais. Pra tu ver. Pra tu ver. O Alec Gol, então, é ruim. Renan, falando de atacante, então, Mestre Jonas. Mestre Jonas é bom. Mesmo antes dele se consagrar como artilheiro, que ele foi vice-artilheiro do Brasileirão em um ano, e só perdeu porque ele se lesionou, daí o Adriano acabou passando ele na reta final, e no outro ano ele foi artilheiro do Brasileirão, e mesmo antes dele, quando teve até aquela piada lá do jornal do exterior, acho que o jornal espanhol, falando do pior atacante do mundo, quando ele perdeu aquele gol lá na Libertadores, aquele gol feito e tal, ok, ele perdeu o gol feito, foi feio, ele perdeu o gol, mas ele já era um atacante útil, e aí depois ele melhorou, obviamente, tanto que se tornou um artilheiro, então ele é bom. Ele nunca mas ele foi ruim. bastante criticado, no mínimo... Sim, foi muito criticado, mas ele sempre foi no mínimo útil, mesmo que ele perdesse gols, mas ele agregava alguma coisa, e depois passou a agregar mais ainda, já que a função dos atacantes é fazer gol, e ele passou a fazer muitos gols, né? Então é bom. Bom, vou pegar aqui também um outro atacante do Internacional para o Matheus me dizer o que ele acha. Eduardo Sacha, o Matheus. Cara, o Sacha despontou bem, veio numa crescente ali com a Aguirre, né? Ele estava surgindo no Inter, começou a jogar, só que ele passa por aquele fatídico 2016, no ano do rebaixamento, ganha o gauchão, faz aquela comemoração da valsa e ali abriu um portal que até hoje não foi fechado, né? Cara, eu vou te falar que para mim ele é mentiroso, tá? Tinha momentos bons e momentos ruins e depois teve só momentos ruins. Mas de vez em quando mostrava uma coisinha. É um jogador mentiroso. Que hoje tá reserva lá no Atlético. Né? É reserva no Atlético Mineiro. E era reserva no Santos Mineiro também do Sampaoli. Ele é reserva por onde passa, cara. Entendeu? Mas com o Sampaoli ele foi titular. Ele era o artilheiro do Santos, com o Sampaoli. Mas na finaleira ele começou a ser reserva. Não, no início ele era reserva. Na verdade, ele era um jogador negociável. E aí, como o Santos não tinha ninguém para colocar de centroavante, o Sampaoli recorreu a ele quase como última opção e acabou que deu certo e ele virou titular com o Sampaoli. Mas com o Cuca, ele é mentiroso. Com o Cuca, quando o Cuca estava no Santos, ele estava ainda? Não. Mas aí tu vai fazer pergunta difícil essas horas, Matheus. Assim que o Sampaoli foi para o Atlético Mineiro, ele quis levar o Santos inteiro, né? Ele levou Everson, Sacha. Entendi. Então eu achei uma boa. É mentiroso, uma boa opinião do Matheus. Eu só queria dizer que, particularmente quanto ao Sacha, muitas pessoas já conversaram sobre futebol comigo, sabem, de que ele já foi uma grande vontade minha de que ele atuasse naquele setor direito do Grêmio. Principalmente porque eu já vi Ramiro e hoje vejo o Alisson. Então,
qualquer jogador que demonstra um mínimo de futebol, eu gostaria de ter ele naquele setor direito, e o Sacha é um deles. Só que eu sei que nunca vai acontecer, né? Por toda a história do Sacha. O último com o jogador Inter no e setor com o Grêmio. de. O último jogador no setor direito que foi bem no Grêmio, acho que foi o que? O Vargas? Juliano. O Juliano era mais no meio, não? Não, ele Não, o jogava ali no Juliano que setor inventou direito, aquela quando ele saiu, o posição ali. Ramiro virou titular. E Aquela eu tinha posição muita ali foi o bronca Juliano. com o Juliano, tinha muita bronca com o Juliano, mas não pelo futebol dele, mas porque ele ganhava como um craque, coisa que ele nunca foi. Mas ele foi o último jogador que desempenhou bem ali o setor direito. Avisa o Corinthians lá, então. Nós já temos aqui o corte do programa, que é o Renan dizendo que queria o jogador do Inter no Grêmio lá, o Sacha. Então tá, já garantimos o corte já. Renan, vamos então de Mário Fernandes. O que tu acha do Mário Fernandes? Nossa, mas daí não tem classificação aí para ele. É Deus. É o Pelé da lateral. Mário Fernandes, eu choro até hoje para que ele volte. Mário Fernandes é o monstro Fernandes, Mário Fujão. Ídolo. Eu choro até hoje pela saída dele. Mário Fernandes é cracaço de bola. Então é titular da seleção da Rússia, né? O único problema desse brasileiro naturalizado russo aí é que as lesões, né? Ossinhos de vidro. Agora ele tá lesionado. Eu tinha visto que ele tava bem machucado. Inclusive agora séria. Ele tá lesionado. Até que na Rússia ele encontrou uma regularidade para jogar. Aqui no Grêmio realmente ele se lesionava bastante. E até acho uma pena que ele não pôde desempenhar o futebol dele num centro maior do futebol. O cara, quando vai lá para a Rússia, é complicado tirar jogador de lá, porque é um mercado que paga bem. Então tem que jogar muito dinheiro para levar um jogador de lá. Sim. Então, um dos motivos para ele não ter saído lá do CSKA. Além de ele tá totalmente adaptado, né? Virou russo. Então, é bom. Mas quando ele tava no Grêmio, que diziam que ele tinha uma doença que deixava os ossos mais fracos, não sei o quê. Osteoporose. Doença de velho. Um abraço pros velhos. Então o Mário Fernandes é bom. Se tivesse acima de bom, ele estaria ali, né, Renan? Com certeza. Então vou pegar aqui um outro colorado que também joga na parte de trás. O Paulão. Paulão, Matheus. Ruim. E é só isso que eu vou falar. Cara, muito bem. Um dos responsáveis do fatídico 2016, né? Não tem muito o que dizer. É um jogador que acreditava que tinha mais habilidade do que realmente tem. Muito bem, Paulão aí que hoje ainda tá jogando, né? Tá na Série A ainda. Cuiabá. Tá no Cuiabá. Paulão que passou pelo Grêmio também, Renan. Tu gostava dele no Grêmio? O Paulão no Grêmio ele jogou pouco no sentido de tempo, mas jogou bem. No Grêmio ele jogou bem. Tanto que foi Renato gostava vendido muito dele, para né? fora. Então eu já troco minha opinião. Acho que ele foi muito mal. Se o treineiro Falando em Renato, dele... Renan. Falando em Renato. Renato Portaluppi, Renan. O que tu acha ali dele? Eu queria deixar ali na linha ali do meio, ali, que divide o ruim e o mentiroso. Porque para mim ele se aplica aos dois. Ele é ruim, ele é horrível e ele é mentiroso, porque muita gente gosta dele, acha que ele é um bom treinador e idolatra ele. Cara, por causa disso eu vou votar mentiroso, tá? Vou votar mentiroso porque muita gente acha que ele é bom, mas ele é ruim, ele é horrível. Ele é um dos grandes responsáveis pelo momento do Grêmio, pela possível queda do Grêmio. Não é o maior, mas é um dos grandes responsáveis. Temos a polêmica, ó. Renan já botou ali o Renato como mentiroso, que eu tenho certeza que muitos torcedores do Grêmio não consideram ele mentiroso. Botariam ele no bom. Eu colocaria ele no ruim. Tanto que tem uma estátua dele na arena, né? Eu colocaria no Infelizmente, ruim, ainda de pé. Não tem como o cara que pega o trabalho de outro treinador, não faz nada de diferente, apenas ele consegue controlar o grupo, coisa que o Roger não tinha, ele manda ali no vestiário, libera algumas coisinhas, o grupo faz tudo o que ele quer, mas quando ele tem que mostrar o serviço dele, o time só começou a cair, cara. É ruim. Ah, mas espera aí, todo ano o Grêmio disputava uma final com ele.
Desde 2017. Não, mas final do Desde Gauchão, final da 2017. Recopa Gaúcha. Desde Aí não 2017 o Grêmio não ganhou mais nada, cara. Desde que o Renato teve que começar a 18 ganhou a montar Recopa. o elenco. Bota aí desde de quê? Março de 2018. Bom, não, tá certo, o Renan tem a opinião dele ali, acho que a maioria dos torcedores talvez nem concordem com ele, e é bom até que não concordem, que daí eles vão encher de comentário, ele xingando o Renan no nosso vídeo. Podem comentar, podem botar ali nos comentários que depois a gente responde. Pra quem tem o Nakata na minha cola, o torcedor do Grêmio não é nada. Não, mas relaxa que vai ter muito mais xingamento ainda, né? Relaxa. Falando em treinador, ô, Matheus. É sobre isso que eu tava falando. Kudê. Eu vou comprar uma briga, que essa briga vai se estender por muitos dias. Bom, tá? Colocando bom. E as baldacetes de plantão, aqui pra vocês, ó. Esse cara foi o melhor treinador que passou no Inter nos últimos 12 anos, tá? Vou tirar Melhor 2000. até que o Aguirre da Semi da Libertadores? Melhor, vou dizer melhor, cara. Melhor. Por ti ele estaria hoje, então. Hã? Por ti ele estaria hoje no Grêmio. No Inter. No Inter. Sim, por mim ele estaria hoje no Inter. Para mim ele seria a primeira opção após a saída do Aguirre para a seleção argentina. O Voivoda, Uruguai. Isso, para a seleção do Uruguai. O Voivoda seria minha segunda opção. Minha primeira opção é o Kudê. O Kudê fez o Inter jogar de uma maneira diferente do que estava acostumado nos últimos 10 anos. E os jogadores compraram essa ideia que ele trazia. O que foi muito diferente do que o Mar fez. Os jogadores não compraram e demonstraram que não tinham comprado a ideia dele. Cara, o Kudê simplesmente mudou o pensamento do torcedor do Inter. Aí vem os apaixonados pelo Abel Braga, que quase deu o título, mas por ser o Abel Braga, a gente perdeu o título. Tá? Se fosse o Kudê, a gente não tinha perdido o título. E aí os apaixonados pelo futebol retranqueiro, os apaixonados pelo Aguirre, pelo Papito, que assim, ó, não fez nada e ficou 2 anos no cargo. E o Kudê em meia temporada. O Kudê em meia temporada mudou totalmente tudo aquilo que o Inter fazia antes e acostumou mal o torcedor, cara. Eu olho os jogos do Inter hoje e toda a era pós-Kudê e, cara, eu sinto saudade daquele time que tinha pressão lá em cima. Muitos gols do Inter na época dele foram feitos dos erros do adversário, porque o Inter pressionava lá em cima. E pressionava certo. Não era que nem hoje em dia. E hoje no jogo contra o São Paulo nem pressionou. Enfim. Se tivesse uma opção a mais de bom, eu colocava nessa opção a mais de bom. Tá? E aos que não gostam e que vão me chamar de viúva, sim, sou uma viúva do Kudê. E aqui para vocês. O Inter que trouxe o Mar, mas o que eles queriam mesmo era o Kudê, que foi uma tsunami. Nossa. Esse seria meu comentário sobre o Kudê, esse último comentário do Matheus. Se tivesse algo acima do bom, eu também acho que ele estaria ali. Mas, em discordância, eu acho que o Diego Aguirre da primeira passagem foi melhor que o Kudê. Claro que é difícil de comparar, né? Porque o Inter não estava na Libertadores que o Kudê estava. Né? O Inter ele largou o time nas oitavas, largou o time... é verdade. É difícil comparar porque o Kudê não teve a chance de ver até onde ele iria. Ele não completou então, a temporada. Exato, ele não completou a temporada. Com o Aguirre de antes, mas tudo bem, respeito. Eu lembro até que quando saiu o Kudê, que chegou o Abel, teve um monte de crítica porque o Abel foi eliminado das 2 competições, né? Sim. Cara, o Aguirre larga o Inter contra o Boca Juniors mal, muito mal, e saía vídeos direto de torcida do Boca Juniors se lamentando que ia pegar o Inter do Kudê. E aí ele sai porque rola uma disputa interna, uma rixa interna, um fogo amigo através dos dirigentes do Inter na época, Marcelo Medeiros, Rodrigo Caetano, eu odeio vocês. Tá? E aí ele sai porque, cara, fogo amigo não dá, vai embora. Ele fez a melhor escolha para ele foi para a Europa. Ele agora tá no Celta de Vigo, que não tá na zona de rebaixamento, não tá entre os melhores, mas
tá superando as expectativas do Celta de Vigo, né? Tá bom. Então tá, Matheus, muito bom, gostei do teu voto, bem explicativo, assim, sobre a tua opinião sobre o Kudê. Agora, então, vamos para um que jogou nos dois times, Marinho. O Marinho no Grêmio, Renan. Cara, eu vou colocar em ruim, porque ele nunca foi o Marinho que foi contratado, mas com o asterisco de que ele também nunca ganhou grande sequência. Nunca ganhou, sei lá, mais do que... Acho que nunca chegou a ganhar 3 jogos como titular seguidos. E isso já com o Alisson ali no time, já. O Alisson horrendo. Então, ele não ganhou sequência para talvez dar a volta por cima e mostrar porque ele foi contratado, e quando entrou não mostrou nada. Mas o Alisson, desde que ele chegou, também nunca mostrou nada e teve sequência, então por que o Marinho não podia? Mas então ele fica aí no ruim. Bom, e quem não deu sequência para ele foi o treinador ali, que tu também colocou como... Quer dizer, tu botou como mentiroso. Pediu a contratação dele e não deu sequência para ele, então... Tá bom. E, Matheus, Marinho no Inter? Cara, no Inter eu particularmente não lembro. Não lembro da passagem dele. Não tem essa opção. Essa opção não lembro, ali não temos. Eu vou colocar no ruim, porque eu nunca vejo ninguém falando, nossa, que saudade do Marinho quando eu jogava no Inter. Então vai pro ruim. Porra, o Marinho conseguiu ficar no ruim nos dois times. Provavelmente a torcida do Santos, a torcida do Vitória, a torcida do Ceará não concordam com isso aí, né? Sabia não que esse pessoal acompanhava. Sabia não. Nem eu concordo, então, tanto que eu botei o asterisco, mas também não cabia no bom, cabia mais no ruim. Deixei o mais polêmico aqui do Grêmio por último. Ramiro Benetti, Renan. Ele para mim é igual ao treineiro, ele cabia no ruim, horrível, horroroso, péssimo, terrível, horrendo, eu não quero ver nunca mais com a camisa do Grêmio, e também cabe como mentiroso, porque tem muito torcedor gremista que queria ele de volta, que não queria que ele tivesse saído, então ele caberia nos dois, tal qual como treineiro eu vou colocar como mentiroso, porque muita gente idolatrava ele, mas ele fazia merda nenhuma no campo. Não marcava, não roubava a bola, não criava, não fazia gol, não fazia... O que ele fazia em campo? Nada. Tu quer me enlouquecer nesse vídeo. Só pode estar querendo me enlouquecer nesse vídeo. Quando eu e o Renan voltava da faculdade, e aí a gente só tinha um celular com um fone. E aí tinha jogo do Grêmio, e a gente queria ficar ouvindo, a gente dividia o fone. E aí era o Ramiro jogando pelo Grêmio, jogando mal, o Renan ficava louco. Cada coisa que o cara falava que o Ramiro fez de errado, e isso que ele só tava ouvindo, né? Não tava nem assistindo. O Renan ficava louco, falando, e passava daí a viagem toda falando mal do Ramiro. Cara, mas me diz quem é o dono desse lado direito do Grêmio depois que o Ramiro saiu. Não, o Grêmio foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, apesar do Ramiro. Olha a diferença. Ramiro. Cara, o Grêmio foi campeão com o Marcelo Oliveira na lateral esquerda, cara. Aquilo ali foi um acidente, uma hecatombe que aconteceu para o Grêmio ser campeão. Porque Marcelo Oliveira, Ramiro, o Grêmio foi campeão jogando na final com o Bressan, cara. Então não é justificativa. Para mim, o Ramiro entraria lá no bom, mas tudo bem. Botou então mentiroso, Renan? Então pega ele no Inter, então bota ele no lugar do Edenilson. Mas olha a diferença, cara. Olha a diferença do Edenilson pro Ramiro, agora Ramiro pro Alisson. Bom, e esse último que sobrou pro Inter, Matheus? Que o Alisson conseguiu ser menos pior que o Alisson, que o Ramiro. E esse último que sobrou do Inter ali, ó, Matheus? Cara, Valdívia, pouco pica, pouco sumido. Primeiro ano dele, 2015, a Aguirre faz o cara surgir de uma maneira... O cara vem estouradaço, ele vem lá em cima. Hoje ele faz mais sucesso como gamer do que como jogador de futebol. Incrível, né? Ele sumiu no futebol. Mas, cara, tudo culpa dele, né? Ele caiu em 2016 ali, ele tinha uns joguinhos decentes, tinha uns joguinhos que ele tentava alguma coisa, apesar de dele ter errado aquele pênalti contra o São Paulo, que foi praticamente o pênalti que derrubou o Inter. E se ele quisesse... assim, ó, se ele continuasse no Inter, eu subisse com o Inter ali em 2017 e
E aí em 2018 ele ia estar já numa 4ª temporada praticamente com o Inter. Ele provavelmente, se ele se mantivesse aquele nível de 2015, ia virar ídolo. O Valdívia ia virar ídolo no Inter. Só que o que ele falou? Não jogo Série B, não sou jogador de Série B. Aqui pra vocês, ó. Deu uma de Fabrício, tá ligado? Uhum. E aí ele destruiu tudo que ele tava construindo, principalmente depois da lesão, que, não, ali com certeza o psicológico dele falou muito, né? O cara ia pra uma Olimpíada e, pô, machucou o joelho. Sim. Cara, ele entra no Eu ia comentar, mentiroso. depois, então ele nunca mais foi o Valdívia que foi antes. Ele entra no mentiroso porque, assim como eu, muita gente pensa que ele poderia virar um grande jogador, mas por causa da lesão, a cabeça dele foi totalmente ferrada depois da lesão, tenho quase certeza. E aí vai ali no mentiroso, cara. Não vou botar ele no ruim, Vou ter coração. Diferente do que ele teve pelo teve Inter. boas partidas, né? Eu lembro, até a própria Libertadores do Aguirre, ele era o destaque daquele time, né? O Arangues também era, mas ele batia uns gols, uns foguetes de longe ali, né? Então isso aí tem que levar em consideração também. Não dá para botar ele como ruim, porque ele teve um momento bom. Acho que é a mesma coisa o Ramiro ali, né, Renan? Não. Só que nunca foi bom. A lesão dele foi na cabeça de quem convenceu ele que era jogador de futebol. Ali que foi a lesão. A lesão em 2016 do Valdívia e vendo a galera sendo campeã lá, e pô, era a chance, né, meu? Chance da vida dele. Vou para as Olimpíadas, vou jogar muito, vou explodir na Europa depois. Mas... Sim. Aliás, o Ramiro também teve lesão no joelho enquanto jogador do Grêmio, antes de ele virar titular. Então, quem me falar que a lesão do joelho ferrou com o futebol dele, eu até vou aceitar. Só que o problema é que insistiram nele, né? Bom, então assim ficou a nossa tier list. Os bons, considerados bons dos que eu trouxe aqui foram Jonas e Mário Fernandes pelo Grêmio. E o Kudê, o único que estava nessa lista que ficou como bom, o Kudê, técnico no Internacional. Sempre deixando como claro ruim, que os três, se tivesse um nível acima, eles estariam. Sim. Como ruim ficou Alexandro, Paulão e Marinho 2 vezes. Marinho pelo Grêmio e Marinho pelo Inter. O Paulão, que se tivesse um nível abaixo, estaria também. E mentirosos estão Alex Telle, Eduardo Sacha, Ramiro, Portaluppi e Valdívia. Então esse foi o nosso tier list. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Renan, quer mandar um recadinho aí? Pedir para te seguirem, alguma coisa assim? Sim, eu vou primeiro mandar um recado de que, como era para... Eu sabia já que a gente ia ter que classificar como mentiroso alguém, não sabia os jogadores, eu vim com a camisa de um time mentiroso também, que é o Arsenal. E quem quiser me seguir aí nas redes sociais é @RenanDelar aí, tudo. O Renan que torce pro Grêmio e pro Arsenal. Ele gosta, né? E para a seleção holandesa. Gosta de sofrer. Matheus, quer mandar um recado aí? Pedir para te seguirem também? Cara, pra quem quiser me seguir e acompanhar as besteiras que eu falo no Twitter, é @MatheusSaque. Eu finalmente consegui um arroba decente, cara. Depois de 5 episódios do nosso podcast e um primeiro vídeo, veio. Aí, Matheus Saque do FGTS, então sigam lá no Twitter. Matheus Saque do vôlei. Quem quiser me seguir, então, no Instagram é @oamarallucas. Também sigam os outros participantes aqui do nosso Saque do Goleiro, né? Que é o nosso programa. E este é um quadro que a gente está iniciando hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai postar na semana que vem. Comentem aí se vocês gostaram, deixem recado, compartilhem, curtam. E muito obrigado por nos assistirem até aqui. Nos vemos, então, na próxima. Valeu, pessoal. Patrocina nós.